Matemática, simples, simples, simples e prática. Prática. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Você é aluno, você é aluna do terceiro ano do ensino médio. Terceiro ano do ensino médio é um ano decisivo para a gente aprender muito. E eu estou aqui para compartilhar com você conhecimentos matemáticos na resolução de mais uma atividade aí da apostila do PET do terceiro ano, beleza? Correção das atividades da semana 6 do terceiro ano do ensino médio, PET volume 3 de 2021, página 42 na sua apostila aí. O tema a ser abordado é funções trigonométricas. Encerrando aí a correção das atividades do PET volume 3 de 2021, eu trago para você com muito capricho a correção das atividades aqui dessa sexta semana, que propõe o seguinte: seja x um ângulo do primeiro quadrante, ou seja, 0 grau menor que x menor que 90. Sabe-se que seno de x é igual a 0, 20, 21 e deseja-se determinar o valor de tangente de x. Primeira solução: calcule cosseno de x igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x e depois calcule tangente de x igual seno de x sobre cosseno de x. Para se encontrar a tangente, um dos caminhos é dividir o seno pelo cosseno, ou então cateto oposto sobre cateto adjacente, se tratar de triângulo. E ainda tem um outro caminho, que é esse aqui, olha, cosseno de x é igual a raiz de 1 menos seno de x ao quadrado. De onde veio isso? Isso veio do Teorema de Pitágoras. Vou mostrar isso aqui para você graficamente no ciclo trigonométrico, que é de onde tudo origina. Veja, primeiramente, nós temos que trabalhar só dentro do primeiro quadrante. Primeiro quadrante é essa primeira parte, esse primeiro ângulo que mede 90 graus, por isso que diz que o x está entre 0 e 90, está aqui nesse amarelinho, tá? Então, nós vamos voltar aqui na sua apostila do PET e dar uma olhada. Olha, o ciclo trigonométrico, nós temos aqui algumas informações. O cosseno, como eu já disse na videoaula anterior, é o deslocar para a direita e a esquerda, né? O seno é o subir e descer, é o deslocamento para cima e para baixo. E a tangente é o resultado da divisão do seno pelo cosseno, né? A tangente é você traçar um segmento de reta que vai tangenciar essa circunferência e buscar essa tangente nesse segmento de reta. Veja que aqui dentro está um triângulo cujo seno, né, é esse segmento de reta vertical, o cosseno é o segmento de reta horizontal, porque, como eu disse, o seno é o subir e descer e o cosseno é o direita e esquerda. E o 1, por que tem esse 1? Porque é um raio. Esse segmento de reta preto significa 1 de um raio. E aí montou-se, em cima do Teorema de Pitágoras, a soma do quadrado dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Seno ao quadrado, esse cateto ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, esse cateto ao quadrado, que deu 1 ao quadrado. 1 ao quadrado continua 1. Depois é só isolar aqui e colocar a raiz, né? Tipo cosseno ao quadrado. Se eu pegar esse cosseno de x ao quadrado e isolar ele aqui, eu vou passar para o outro lado, deixar esse 1 que já está lá e passar seno de x ao quadrado. Colocando a radiciação, ela anula a potenciação no primeiro caso. No segundo caso, não tem jeito, porque uma parte aqui que é esse 1 não está ao quadrado. E mesmo que estivesse, não teria como, teria que estar dentro do parênteses. Então sobrou aí, e é por isso que trouxe aqui cosseno de x igual raiz de 1 menos seno ao quadrado de x. Certinho? Então é esse caminho que nós vamos pegar primeiro. Cosseno de x é igual 1. Veja que disse aqui que é seno ao quadrado de x, mas o seno de x é 0, 20, 21. E quando diz seno ao quadrado de x, ou seno de x entre parênteses ao quadrado, é a mesma coisa. Então, o seno de x é 0, 20, 21. Se ele está ao quadrado, 0, 20, 21 ao quadrado. 0, 40, 84, 441. Se eu pegar aqui e subtrair 1 menos esse valor, eu vou encontrar 0, 95, 91, 5559. E quanto que é a raiz desse número? 0, 97, 93, 64, 89. Então aqui está a raiz, né, desse número. Quer dizer que o cosseno de x é esse valor. Porque para encontrar a tangente aqui, eu preciso de dividir o seno pelo cosseno. Eu já tinha um seno, acabei de achar o cosseno, então a tangente vai ser o seno que está aqui, 0, 20, 21, sobre o cosseno que eu acabei de achar. 0, 20, 21 dividido por 0,97,
9364,89, que dá 0,2063 aproximadamente. Agora, pede que a gente faça a segunda solução calculando o valor de x em A seno de 0,2021. O que quer dizer esse A? A seno. Arco-seno. Aqui nós vamos tratar de arco. Quando você fala que o seno de 30 graus é 0,5, o arco-seno. Então, o arco-seno é a parte do ângulo que está sobre o arco aí, que reflete no arco. Então, vamos lá na nossa calculadora e vamos buscar aqui por meio da tecnologia. Quanto que é o ângulo que tem o arco-seno igual a 0,2021? O arco-seno a gente representa por seno elevado a menos 1. Porque esse arco-seno aqui é como se fosse 1 sobre o seno. Então você vai colocar seno elevado a menos 1 de 0,2021 é igual a x. Quer dizer, esse ângulo x tem qual valor? Você vai na calculadora e vai aí onde tem a trigonometria e busca o arco-seno que é 20,21. Qual ângulo que tem o arco-seno igual a 20,21? Então, como você viu na calculadora, é o ângulo de 11,66 graus aproximadamente, é que dá um arco-seno de 0,2021. Ou seja, um arco de 0,2021 se refere a um ângulo de 11,66, certinho? Então, a tangente de 11,66 é 0,2063. Veja que tanto pelo primeiro processo quanto pelo segundo eu cheguei ao mesmo valor. Poderia ter dado um pouquinho diferente, porque na aproximação aí da calculadora às vezes há uma pequena perda, mas tanto por um caminho quanto por outro você chega ao mesmo valor. Você pode pôr seno sobre cosseno, igual a gente fez no primeiro caso, ou você já pode direto na calculadora através do arco-seno achar a tangente, beleza? Vamos agora à correção da segunda questão, que diz: quando uma função é inversa da outra, significa que uma anula o efeito da outra. Exemplo, elevar um número ao cubo e depois tirar a raiz cúbica do resultado. Se você eleva um número tipo 2 ao cubo, dá 8. Você extrai a raiz cúbica de 8, dá 2. E aqui pede para explicar o porquê que seno de arco-seno de x é sempre igual a x, mas arco-seno de seno de x nem sempre é igual a x. Olha que isso aqui é um pouco confuso. Eu vou mostrar para você aqui, nesse primeiro caso, o que acontece. Y é igual ao seno de x. Vou construir para você um gráfico para em cima dele a gente explicar parte a parte aqui. Um gráfico da função seno, como você sabe, seno é o subir e descer. Então você pega na circunferência e analisa, né? Quando subiu, quando não subiu, quando desceu, quando não desceu. Em 0 grau, está no centro aqui, no rumo do zero, na direção do zero, então não subiu nada. 0 grau, você coloca um ponto na altura zero, na origem, sem subir, sem descer. Agora, quando você se refere a π sobre 2, que é 90 graus, você já vai ver que aqui o nosso seno foi para 1, subiu. Sempre o nosso pensamento tem que estar no ciclo trigonométrico, porque aí a gente consegue entender bacaninha. O seu ponto aqui tem que estar na altura 1 também. Agora, quando chega em π, π é uma banda, né? Π é uma banda. Essa banda, esse meio círculo que vale 180 graus, que a gente chama de π, qual é o seno dele? Não subiu, não desceu, está na direção do zero, então é zero também aqui para o nosso gráfico, para a nossa senoide. Quando chega aqui em 3π sobre 2, veja que desceu, foi lá para menos 1. Então você vai colocar o seu ponto na altura menos 1. Quando fecha o círculo aqui no 2π, veja que esse ponto está na altura zero. Então também o nosso ponto na senoide está na altura zero. E aqui formou um período. A amplitude é 1. O máximo aqui é 1 e o mínimo é menos 1. Agora, isso poderia continuar. As polias, as rodas, todas podem rodar como quiserem. Não é somente uma volta. Então, isso poderia continuar. Olha, a segunda volta aí começa aqui, ela vai subir de novo para o 1, lá o seno 1, depois vai descer de novo no 3π para o 0, porque aqui deu 1π, 2π, 3π, já está rodando pela segunda vez. Aqui já dá 7π sobre 2, por que 7π sobre 2? π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2, 5π sobre 2, 6π sobre 2, 7π sobre 2. Então aqui 7π sobre 2. E por último, aqui fechou 4π, duas voltas. Olha, eu fiz aqui duas
eu fiz aqui 2 períodos, olha, eu fiz aqui 2 períodos, mas pode ser quantos períodos que você quiser fazer. A nossa senoide, ela pode ser positiva ou negativa. Vamos ver que se estiver rodando no sentido anti-horário, ao contrário do que rodam os ponteiros do relógio, né, ela vai ser negativa. Rodando no sentido negativo, então aqui também rodou no sentido negativo, né? Chegou em menos π sobre 2, porque está vindo para a esquerda, sentido negativo. E isso poderia continuar girando, olha, chegou aqui no menos π, e pode continuar o tanto que quiser aí para os dois lados, para o lado positivo e negativo. Isso é uma senoide, isso é uma função seno. Agora, o que é arco-seno? Arco-seno é a quantidade de arco que tem nesse ângulo, né? Por exemplo, o ângulo de 30. Olha aí na calculadora qual é o arco-seno de 30. O ângulo de 150, qual é o arco-seno dele? O ângulo de 390, qual o arco-seno dele? O ângulo de 510. Então veja que em todos esses ângulos, a altura é a mesma. Até nos negativos aqui, olha. Se eu pegar 210, está da mesma altura o seno. Veja que o seno é o mesmo para todos esses ângulos. Por isso que diz que seno de arco-seno de x sempre é igual a x. Vamos provar isso. Quando você pega o arco-seno de 30, ele é 0,5. Aí você vai dizer que seno de arco-seno de 0,5, de onde saiu 0,5? Saiu de 30 graus. Então, o arco-seno de 0,5, que é 30 graus, né? Se você digitar na sua calculadora arco-seno de 30 graus, dá 0,5. Então, é óbvio que sempre o seno dele vai ser 0,5, de onde ele saiu, né? Saiu de 0,5, chegou em 0,5. Agora, você pega o 60, por exemplo. Quanto que é o arco-seno de 60? 0, 8, 6, 60, 25, 404. Se você pegar o seno do arco-seno de 60, que é 0, 8, 6, 60, 254, 04, ele vai ter que ser igual ao início da coisa aí. Veja que o arco-seno de 0, 8, 6, 60, 25, 404 é 60 graus, ou seja, foi do ângulo de 60 graus que eu achei esse arco. O que significa esse arco? Esse pedacinho que está aqui em cima do arco, olha, daqui até aqui, ó. 0,86, porque o arco é como se eu distendesse o raio aqui em cima. Um raio inteiro chegaria aqui. É como se eu pegasse 86% do arco e distendesse aqui em cima. Por isso que o arco-seno de 60 é 0,86. Então, isso vai dar sempre o início. Nesse caso. Agora, tem um detalhe. Aqui diz, mas o arco-seno do seno de x nem sempre é igual a x. O que quer dizer isso? Se eu começar aqui do arco-seno, quando eu vou falar de seno, é meio, 1 sobre 2, ou 0,5, seno de 30. Agora, o arco de 30 graus, né, mais, ou π sobre 6, porque π é 180, dividido por 6 daria 30. Vou pegar o 30 só para ficar mais fácil, né? O arco-seno de 30 é igual ao quê? Aqui diz que é o seno do 30. Quanto que é o seno do 30? É 0,5 ou 1 sobre 2. Você pode ir na tabelinha de ângulos notáveis, você pode ir aí no seu celular que você vai achar que o seno de 30 graus é 0,5 ou 1 sobre 2. E o arco-seno de 0,5 é quantos graus? Veja aqui na calculadora. É 30 graus. Então, bacaninha, mesmo falando que não é sempre igual, o primeiro deu igual, agora eu vou pegar um outro. Agora eu já vou pegar o 150. Então, um arco de 150, o arco-seno é quanto? É o seno de 150. Veja quanto é o seno de 150. 0,5, o mesmo seno de 30. E isso vai ser igual a 30 graus? Porque se você digitar na calculadora arco-seno igual a 0,5, você acha 30 graus. Mas 30 graus não é igual a 150, e essa é a questão. Pede para a gente explicar o porquê que isso acontece. Acontece pelo seguinte, vou te mostrar aqui o gráfico do arco-seno. Esse gráfico aqui que eu construí primeiro é o gráfico do seno, e tem o gráfico do arco-seno. Se você pegar aqui, por exemplo, o gráfico do arco-seno, olha, ele jamais, cada período dele ultrapassa o -1, ou ultrapassa aqui o 1. Ou então, você pode dizer que ele não ultrapassa aqui o menos π sobre 2 para a esquerda e nem o π sobre 2 para a direita. Veja a curva que o arco-seno faz. Então, por que esse ponto aqui,
eu pude encontrar que é igual e esse ponto não é igual. Porque qualquer ponto que eu pegar aqui dentro desse campo do período dessa função, que só vai do menos 1 até o 1, ou do menos π sobre 2 até o π sobre 2, todos que eu pegar aqui dá certo. Todos que eu pegar fora dá errado. Então, como você pode ver aí, o período dessa função não ultrapassa esse ponto. Por isso que esse deu errado, certinho? Sempre que x for menor que menos 90 graus ou x for maior que 90 graus, o aceno do seno de x é diferente de x, está provado aqui, pelo fato de o valor estar fora do período da função aceno de x. Olha aqui, eu poderia estender essa função para aqui abaixo. Porém, eu tenho dois valores de y para um único valor de x, e aí já não configura mais função. Para ser uma função, para cada valor de x tem que ter um único valor de y. A terceira questão propõe o seguinte: seja x um ângulo do primeiro quadrante, ou seja, 0 grau menor que x, menor que 90. Resolva a seguinte equação trigonométrica: 2 cosseno ao quadrado de x mais 11 cosseno de x menos 6 igual a 0. Dica, e essa dica é espetacular. É muito legal. Comece trocando cosseno de x por y e aplique a fórmula do Bhaskara. Onde tem aqui 2 cosseno de x ao quadrado, porque você pode falar 2 vezes cosseno ao quadrado de x ou 2 cosseno de x ao quadrado. O que acontece? Eu vou trocar cosseno de x pela letra y. Onde tinha cosseno de x agora vai ter y, veja. E aí se tornou uma equação comum lá do 9º ano que a gente resolve na fórmula do Bhaskara, né? O A vale 2, o B vale 11, o C vale menos 6. Menos B vai ser menos 11, mais ou menos B ao quadrado, que é 11 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 6. 11 ao quadrado, 121, 4 vezes 2, 8, vezes 6, 48, menos por menos, mais. Eu vou ter agora menos 11, juntando aqui 169, que tem raiz 13. Ora mais, ora menos. Ora mais, nós vamos ter menos 11 mais 13, que dá 2 sobre 4. Que a gente simplifica e simplifica, né? Ora menos, vai ter 11 menos 13, que dá menos 24, sobre 6. Simplifica e simplifica, dá menos 6. Cosseno de x igual a meio. Por que eu não pego menos 6? Nesse caso, não teria como ser menos 6, porque cosseno ele só pode variar de menos 1 até 1. O menor cosseno que existe é o cosseno de π, que é menos 1. E o maior cosseno que existe é o cosseno de 0 ou de 2π, que é 1. Não tem maior nem menor que isso, certinho? Então, a solução é x pertence aos números reais, tal que a gente sabe que o cosseno, que é o meio, é de 60 graus, né? Vamos lá no nosso ciclo trigonométrico. 60 graus, o cosseno é um meio. Por quê? Porque parte o raio ao meio. 60 graus está aqui, ou π sobre 3, π é 180 sobre 3 dá 60. Só que tem um detalhe, eu não posso dizer que a solução é 60 graus, porque se eu der mais uma volta, passo por esse ponto. Se eu der mais outra volta, torno passar por esse ponto. Posso rodar negativamente ou positivamente e passar infinitas vezes por esse ponto. Cada giro que eu dou é 2π, então eu tenho que dizer que x é igual a 60 mais k que multiplica 2π. E k tem que pertencer aos inteiros. Por quê? Porque esse k pode ser positivo se rodar no sentido anti-horário, ou pode ser negativo se rodar no sentido horário. Tem infinitas soluções, desde que seja 60 mais k que multiplica 2π. Com esse 2π pertencendo aos números inteiros. A questão número 4, a última, aí é uma pegadinha. Aparentemente é simples, mas no fundo ela pegaria muita gente, ou pegará quem não estiver atento. No conjunto dos números reais, qual a solução da equação seno ao quadrado de x menos 4 igual a 0? Ou seno de x ao quadrado menos 4? Seno ao quadrado de x menos 4 é igual a 0. Só modifiquei a forma de expressar, porque seno ao quadrado de x é o mesmo que dizer seno de x ao quadrado. Passei o 4 para depois da igualdade, apliquei a radiciação que anula a potenciação. Seno de x é igual a mais ou menos 2. Ah, beleza, letra C? Não. De forma nenhuma. Aqui que está o pulo do gato, aqui é a pegadinha. É essa aqui que tira muita gente da jogada. Porque, como eu disse, o seno ele só varia de quanto? De menos 1 até 1. O menor seno que existe é do ângulo de 3π sobre 2, que é menos 1.
E o maior que existe é o de π sobre 2. Vou até mostrar para você aqui no gráfico. Olha, o maior que existe é de π sobre 2, que é 1. Tá aqui em cima. O menor que existe, que é o menos 1, é de 3π sobre 2. Veja que a imagem aqui nunca vai exceder esses valores. Ou no máximo 1, ou no mínimo menos 1. Mas aqui diz que o seno de x é mais ou menos 2, então dançou. Então a solução é conjunto vazio, ou então você pode expressar conjunto vazio dessa forma. Alternativa correta, letra E. É de esperança. Esperança de que você tenha gostado, esperança de que você aprenda bastante, certinho? Até o próximo PET, se Deus assim permitir. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir às próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, Curte o canal do vovô e dá um like. aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.